Tá, tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão. Tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela está ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Aí, nesse viés todo que você tinha me perguntado, o que entra a quimbanda nisso tudo? Eu vou te ser bem sincero, não tem como rastrear da onde começou a quimbanda. Entende? O que a gente sabe é que a quimbanda ela veio também numa miscigenação, e o que mais se acredita que existe de mais próximo da quimbanda são alguns pontos. Por exemplo, as macumbas cariocas, que aconteciam antigamente, que não era definido como umbanda, nem candomblé, nem nada. Simplesmente você entrava no terreiro, tinha uma pessoa virada com Exu ali, o outro recebendo o orixá, o outro ali com preto velho, pô, uma macumba mesmo, o negócio ali, um caldeirão popular ali, entendeu? De situações onde não se tinha muito aquela ideia de bem ou mal, de o que se está fazendo aqui é certo ou errado, não. Era para atender cliente e acabou, entendeu? Isso é um movimento forte que teve das macumbas cariocas, né? Existe também um outro movimento, que é a tal da cabula, entendeu? Que é um culto mesmo que teve. Cabula, os calundus, que são cultos, né? Vamos dizer africanos, mas são cultos de diáspora também africano, de resistência. Isso teve muito ali na região de Minas Gerais, entende? Para os interiores mesmo, onde lá teve muito quilombo de africano, de angolano mesmo, sabe? E eles tiveram também essa questão da resistência, de manter o culto vivo do avô, das pessoas ali, entendeu? Então, se acredita que a quimbanda ela começou nisso. E a história que eu tenho é que assim, a gente se baseia no que os antigos trazem, né? Mas é difícil de você rastrear e falar, ó, aqui foi o marco zero que começou, entende? O que se acredita é que houve uma evolução tanto dessas macumbas cariocas, essa situação, e assim, né? Teve vários autores umbandistas do passado, como Aloysio Fontenelle, Lourenço Braga, são autores antigos, que foram os primeiros que começaram a desenhar essa ideia de Exu e diabo, bem e mal. Então, a Umbanda, a luz, o bem, a Quimbanda, o mal, a maldade, entendeu? O lado obscuro e negro da força, sei lá. Então, existe esse viés através desses autores. Diga-se de passagem, autores umbandistas, tá? A gente começa a ter autor de Quimbanda de 10 anos para cá no máximo, entendeu? Que começa a escrever sobre Quimbanda, desassociado de Umbanda, entendeu? Porque não tem como admitir. Como é que você vai entender, então, por exemplo, né? Um rabino, certo? Um sacerdote de religião hebraica, de tronco, né, a situação toda ligada ali à religião hebraica, né, dos judeus, ele lançou um livro para falar sobre catolicismo. Não tem nada a ver. Eu não aceito isso. Uma pessoa que é da Umbanda vir dar pitaco de Quimbanda, porque a gente não faz isso, né? O que eu estou explicando aqui, falando de Umbanda, a minha ideia, é porque eu vivi. Eu tive um sacerdócio feito na Umbanda, eu tive minha passagem, tudo isso aí eu vivi, né? E a gente fala de coisa que a gente vive, né? Agora, o cara vai e, naquela época, né? Com toda a pretensão, ele vai e coloca todas essas informações aí a público, através de livro e etc., cria-se no imaginário popular essa história. Então, o Exu ficou tratado como se fosse o marginal da história ali, entendeu? A periferia do assunto. Então, o Exu acaba virando o quê? Né? Espírito de bandido, de assassino, de estuprador, a pombagira é a prostituta e não sei o quê. Cara, aquilo jogou o nome de Exu na lama, assim, né? Na situação. E cria-se o imaginário popular. Então, já que vocês querem entender como uma coisa do diabo mesmo, entendeu? Começa a se engrossar. Então, você começa a ter casas onde só tem, né? Não é uma casa de Umbanda, mas uma casa espiritual de Exu, né? Na verdade. E ali o que o cara faz? Ah, eu só toco a quimbanda aqui, tá entendendo? E aí começa-se a ter uma reunião de fatores ali, né? Onde que tem a entrada desses nomes que são de esoterismo, de ocultismo, que nem Lúcifer, Belzebu, Astarote, não sei o quê. Foi através desses autores
que começam a inserir nomes de ocultismo, de magia negra europeia, né? Não tem-se a Santíssima Trindade, Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo lá, que é os três, né? Então, dentro desse outro lado também tem a Trindade do Inferno, né? A Trindade caída. Então você tem Lúcifer, Beelzebub, Astarote, entendeu? Então, em oposição à luz, aquela ideia de anjo caído, os caras gostam disso, entendeu? Então fizeram meio que o negócio parece até para dar um apavoro mesmo, dar aquela aversão mesmo, né? Por exemplo, você pega um satanismo de LaVey, né? Do Anthony LaVey, que vem trazendo a questão do satanismo e tal. Cara, não tem como levar muito a sério aquilo. Eu sei que tem seguidor e tal, mas, pô, aquele satanismo do LaVey é mais um anticatolicismo do que qualquer outra coisa, anticristianismo. Entendeu? Todos os rituais do cara são contra Jesus, mas, cara, quem é satanista mesmo tá pouco se lixando com o negócio de Jesus, de Cristo, ele sabe que o problema não tá ali. Mas o cara tinha alguma rixa muito forte, entendeu? Para querer tudo sempre bater na mesma tecla. Então, a gente sabe que a quimbanda, ela surge em quilombo, entendeu? Nos quilombos. Eu vou te parafrasear aqui frases do meu antigo sacerdote, né? Que ele fala, né? A quimbanda, ela surge como uma forma de resistência dentro do quilombo, onde você tinha o braço armado do quilombo, o braço guerreiro, que eram os quilombolas que saíam para a guerra e etc., e você tinha um braço espiritual, porque rolou muita feitiçaria nessa época aí contra senhor de engenho, contra governo, e rola até hoje, né? Na surdina, mas rola. Então, a quimbanda, ela entra com umas práticas espirituais desses negros, né? Que estão buscando a sua libertação, como forma de libertação da alma também, tá entendendo? O resgate daquilo, né? E aí, a escravidão acaba, né? Pelo menos, né? No papel ali acabou. A quimbanda vai caindo para a marginalidade. Ou seja, hoje se ouve muito falar que a quimbanda, ela tem um caminho de liberdade, que na quimbanda Exu não é escravo de ninguém. Isso é um jargão mesmo, né? Na quimbanda você não é escravo, você não se ajoelha, você não bate cabeça. Isso é um jargão e é realmente umas coisas que rola mesmo, né? E aí o que ocorre? Tudo por quê? Né? Se busca essa ideia da libertação de alguma escravidão. Então, se lá atrás se buscava a libertação da escravidão mesmo física, hoje a quimbanda, ela tem um pensamento de libertação da escravidão espiritual. Por quê? É o que a gente ouve. Pessoas que vêm até a nossa mesa e tal, pessoas que são literalmente escravo, cara, dentro de outras religiões, em terreiro, em sei lá onde, assim, outras linhas, e são até negadas de certo conhecimento, são negadas e desprovidas de querer. Parece que o sacerdote não quer que a pessoa avance na vida, quer que deixe a pessoa como escravo, um burro cego, entendeu? A quimbanda, ela vem quebrando esses grilhões. Então, na quimbanda, para nós, Exu não é escravo, né? Tem o dito que a gente costuma falar, esse meu sacerdote falava, na quimbanda, o médium, ele não é cavalo, ele é cavaleiro. Porque na Umbanda e outras religiões se fala o cavalo, dá dando a entender um médium. Por quê? Porque a entidade, ela monta, ou seja, incorpora para dar os seus atendimentos, entende? E na quimbanda ocorre o inverso. Não que a gente monta na entidade, mas existe uma parceria com a entidade. Tá entendendo? Exu é mestre para nós. Exu, ele é aquele que vai ser a luz na escuridão para te trazer a iluminação. Só que a forma que ele faz isso às vezes é agressiva, porque ele vai te colocar de frente com os seus piores demônios, entende? A sua sombra interior, a sua psique, que você não quer olhar, que é uma gaveta que você vai jogando um monte de tranqueira lá durante a vida e um dia você vai abrir para ver o que tem lá dentro. Então isso daí, a quimbanda mexe, entendeu? Com a sombra do ser humano, né? Então, se a gente pudesse rastrear essa ideia da quimbanda, ela surge nessa questão de quilombo, houve essa questão das macumbas cariocas e uma miscigenação que veio se mesclando. Então você pega, por exemplo, gente que fazia parte de ordens esotéricas, ordens espirituais, que encontra semelhanças nisso. Entende? Por quê? Porque o poder de ação, de realização de Exu na quimbanda, ele é muito forte. Porque ele está sem grilhão. Ele não está preso, amarrado. Ele não está acorrentado a uma lei que faça ele entender que ele tem que responder entre bem e mal e etc. Simplesmente ele está solto. Exu, a gente costuma dizer que Exu, ele está inserido em religiões, como a Umbanda, o Candomblé e etc., Jurema, Catimbó, que seja. Mas a verdadeira casa de Exu é a quimbanda. É a casa onde Exu é livre, Exu é rei, Exu é senhor. Que você conhece a verdadeira face de Exu, porque cansei de ver na minha vida médios e pessoas que trabalhava com Exu mais de 10, 20 anos. Cara, pisa na quimbanda, o Exu vem totalmente diferente, revira a pessoa do avesso e fala, cacete, o que é isso? O que aconteceu comigo?
Falei, é seu Exu, cara. Entende? É o jeito que o Exu é mesmo, a natureza dele. E isso acontece o tempo todo. Então, o Exu, nessas religiões, ele tá travado, cara. Ele tá tipo com um cabresto na boca e fica ali, entendeu? Sendo seguido uma regra. Por quê? Né? Tem um ditado que a gente fala, isso é tudo ditado de mais velho, né? Que Exu, às vezes, você tem um problema aqui, certo? No muro, tá? O muro tá trincado. Né? O normal, você mete um reboco ali, passa uma tinta, tal, tudo certo. Exu não gosta disso. Ele prefere derrubar o muro, construir um muro novo, para não dar problema de forma nenhuma. Só que esse derrubar muro é doloroso, é sofrido, gera perca, sacrifícios pessoais, mas no fim é algo bom, entende? Isso é uma ordenança de um mestre espiritual, entende? Um guia espiritual verdadeiro que está no seu caminho para te orientar, né? E aí, essa grande diferença é o trabalho que o Exu faz, entende? Ele prefere derrubar um muro e construir um novo do que remendar algo. Quando você essas pessoas passam a entrar dentro da Quimbanda e ver essa natureza, a face de Exu, que é agressiva, entende? Acontece isso, né? Acontece esse choque, a pessoa, né, se afronta com isso, né? Mas não é algo ruim, né? É uma forma só de você enfrentar certas coisas. Normalmente caminhos de mão esquerda, né? Left hand path, que é o caminho de mão esquerda, eles te colocam de frente com os seus piores pesadelos, demônios, né? Para você enfrentar. Enquanto o caminho de mão direita ele procura fazer com que você olhe apenas para cima, entende? Como fim último de você se conectar com o Criador, o caminho de mão esquerda ele fala para você se evoluir com o seu meio e você se autodeificar. A grande macete de caminho de mão esquerda, seja ele qual for, luciferianismo, satanismo, a quimbanda, seja lá qual caminho que for, de caminho de mão esquerda é a autodeificação. É escapar dessa roda de samsara aqui, desse hospício espiritual que a gente vive aqui, que é a Terra, de ficar encarna e desencarna, encarna e desencarna, encarna e desencarna. Entendeu? Tem gente, né, a doutrina espírita não concorda com isso, a Umbanda também não, mas a nossa visão é que isso não é bom. Ficar encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, entendeu? Que nem espíritos de Exu, esses caras não encarnam mais. Eles pularam, eles driblaram a lei de reencarnação. Entende? Cara, o budismo fala isso. O hinduísmo também fala isso. É porque que ninguém critica os caras, critica a gente. Então, assim, essa roda de samsara, essa questão de encarnação, na verdade a gente vê como um mecanismo, né? Um mecanismo, uma engrenagem de escravidão. E é como eu já disse, a Quimbanda ela luta contra essa questão da escravidão dos grilhões. Entende? Eu torço para nunca mais ter que voltar aqui, porque isso daqui, pelo amor, né, cara? Imagina, ter que voltar aqui de novo, rapaz. Encontra uns perdidos aí na terra de novo, você tá louco, não aguento. Então, assim, são coisas que a gente tem grandes diferenças, entende? Né? Outras doutrinas espirituais falam, não, a reencarnação é bom, é uma chance do espiritual, do divino tá te dando para você e tal, né? A gente não enxerga dessa forma, entende? Na verdade, esse encarna e desencarna, cara, você vê muito aquela questão do filme lá, é um filme, né? Mas tem muita verdade ali por trás espiritual, que é o Matrix, né? A questão do cara tá preso, tá cego, tá não sei o que, tá virando bateria pros outros, entendeu? Então, as pessoas têm que botar um pouco a cabecinha para fora da caixa e questionar o seu ao redor. É porque o dogma da sociedade é não questionar. Como você falou, a maioria da sociedade tem um dogma ali cristão. Né? Mas e se? Quem é que questionou? Quem tem coragem de questionar certas coisas? E por que não faz? Então é meio complicado. Chega uma hora que o ser humano tem que se afrontar, cara. E afrontar certas coisas ali para ver. Porque senão você vira, sabe, cara, aquele boizinho, entendeu? Indo na manada. E isso é uma coisa que tem que ser questionada, né? Então, a parte da Quimbanda, ela luta realmente contra isso. A forma que Exu usa para realizar essas coisas é um processo de catarse. Entendeu? De quebra de ego, entendeu? De quebra de vaidade, de orgulho mesmo, entendeu? E ele faz isso com um ar muito primoroso da forma como ele atua, né? Essas entidades, né? Então, assim, é óbvio que de lá para cá, assim como existiu vários tipos de ramos de Umbanda, de Candomblé, na Quimbanda também, entendeu? Você tem Quimbanda, né? Nagô, você tem Quimbanda Mussurumim, você tem Quimbanda Xambá, tem Quimbanda Brasileira, Quimbanda Almas em Angola, Quimbanda Congo, Quimbanda com Q, Quimbanda com K, Quimbanda não sei o quê. Então tem várias formas também, entende? A Umbanda também, você tem Umbanda Sagrada, Umbanda Esotérica, Umbanda Branca, Umbanda, enfim, de diversas denominações, né?
Então, dentro desse contexto, né, do que é essa questão espiritual, do que a quimbanda era, fica só difícil da gente rastrear o início. O que a gente tem uma ideia é que houve um fluxo ali, em algum momento da macumba carioca, com esses ditos aí, esses entendimentos e informações de ocultismo, que o pessoal tipo associou. Não, a figura de Exu é diabo, então vamos associar e vamos mesclar e fazer um culto aqui formatado em cima de magia europeia, magia negra europeia. Não longe, tá? Tem linhas de quimbanda, como a quimbanda malay, por exemplo, que são outras linhagens. A quimbanda nagô também tem isso, de usar de artifícios ou de elementos da Goécia, né? Da Goétia, que seja, né? Que pertence ali a um outro ramo de magia de ocultismo, né? De magia negra, de invocação de daimons, trabalhar com daimons, etc. Junto com Exu, entende? Então, houve também essa miscigenação em algum momento, houve essa mescla de situações, né? Então, isso, até aí, tá tudo certo, né? Porque faz parte mesmo. A gente não pode só entender que tem que ter um dia um papa que vai instituir e vai falar, olha, é isso e fora disso tá errado. Tentaram fazer isso na Umbanda diversas vezes, vários autores, sempre deu errado. Sempre deu errado, eu nunca vi dar certo. Vários autores que vieram tentar professar suas ideias e falar que aquilo era o certo e sempre deu errado, cara, entende? Então, eu espero que na quimbanda também nunca aconteça isso. Porque eu sou o primeiro cara que não concordo com essas ideias, entende? Cada um tem uma ancestralidade. O que a gente não pode pular fora são nessas regras básicas que eu comecei a citar. No começo é o quê? Pô, não existe iniciado sozinho. Não tem um cara que fala que aprende por apostila. Tem que ter um mestre, algum caminho. Tem certos pilares que é comum em toda a casa de quimbanda, entende? Mas a forma como essa doutrina vai ser jogada para frente, cada um dá o seu tempero, né? Cada um mexe na sua panela do jeito que acha melhor. É um outro ditado também.